Olá, alunos! Aqui é a professora Janaína Cipriano, eu sou professora de Ciências da Escola Municipal Luiz de Camões e da Escola Municipal Miguel Gustavo. Esse vídeo aborda um assunto muito importante, tanto para o nono ano como para o PEJA 2, Bloco 2, que são as séries terminais do ensino fundamental. Nós vamos falar um pouquinho sobre a tabela periódica. Você já deve ter ouvido falar em tabela periódica, né? É a tabela periódica dos elementos químicos. Bom, a gente vai entender um pouquinho como esses elementos estão organizados nessa tabela, como a gente pode entender a tabela periódica, porque ela não é um bicho-papão, né? A gente consegue entender sim, consegue localizar os elementos, consegue saber o que significa ali aqueles símbolos, tá? Tudo direitinho. Mas é preciso que vocês tenham em mãos uma tabela periódica. Junto com esse vídeo, o material postado no Facebook da escola vai ter uma tabela periódica para vocês acompanharem. Mas no livro didático ou mesmo na internet vocês conseguem, né? Uma tabela periódica para poder acompanhar melhor a explicação, tá bom? Nós vamos falar de alguns conceitos aqui também nesse vídeo que já foram abordados em aulas anteriores. Inclusive, existem outros vídeos no nosso canal que falam sobre isso, tá? Questão do átomo, do que é um elemento químico, dos grupos de elementos químicos. Esses temas aparecerão aqui na aula de hoje. Eu vou falar um pouquinho, tá? Então é bom que vocês revejam também vídeos anteriores sobre a matéria de química, tá bom? E mais uma vez, gente, esse vídeo é muito importante para quem está indo para o ensino médio, para que vocês, ao chegarem lá na frente, né, na aula de química do ensino médio, vocês tenham uma maior facilidade para compreender os conteúdos, tá bom? Bom, vamos lá então. A tabela periódica, como eu falei, ela agrupa os elementos químicos. Ela foi criada para organizar os elementos químicos. E vocês lembram o que são elementos químicos? Os elementos químicos são os constituintes da matéria, né? Tudo que existe, tem massa e ocupa lugar no espaço é matéria. Nosso corpo é feito de matéria, o ar é feito de matéria, o metal, o plástico, a madeira, né? Tudo isso é matéria. Então, de que essa matéria é feita? De substâncias que são feitas por moléculas, que são feitas de elementos químicos que se combinam. Então, por exemplo, a gente tem aqui um elemento químico muito conhecido, o hidrogênio. Um outro também muito conhecido, o oxigênio. Esses elementos podem se combinar, podem, né, se ligar, ter essa combinação? Podem. Se você tiver dois átomos do elemento químico hidrogênio e um átomo do elemento químico oxigênio, o que você tem? A molécula da água, que é uma substância química muito conhecida, né? E é matéria, água. Matéria em estado líquido, pode estar em estado sólido também, no caso do gelo, certo? Quer ver um outro exemplo de elemento químico muito comum, muito conhecido no nosso dia a dia? O sódio, o símbolo é Na, o cloro, o símbolo é Cl, e esses dois elementos se combinam formando uma outra molécula muito conhecida, NaCl, que é a molécula da substância sal de cozinha que a gente usa em casa para preparar a comida, para salgar os alimentos, enfim. Certo? Então, esses elementos químicos são os constituintes da matéria. Mas é importante que haja uma organização desses elementos, né? Para que a gente possa entender melhor, para que a gente possa estudar melhor esses elementos químicos. Por isso, então, que criou-se, que organizou-se a tabela periódica, tá bom? Só mais uma revisãozinha. O elemento químico, ele é feito, né, do seu átomo específico. Então, o elemento químico hidrogênio, ele é feito do seu respectivo átomo de hidrogênio. O elemento químico oxigênio, ele é feito dos seus átomos de oxigênio, certo? Então vamos revisar a estrutura básica de um átomo. Eu representei aqui pra gente a estrutura do átomo do elemento químico lítio, tá? Não reparem não a representação, tá bom? Mas vamos nos atentar para o que importa. O elemento químico lítio, né, ele é constituído por átomos de lítio. E como é que é a estrutura básica de um átomo? O átomo ele tem a parte central, chamada de núcleo, e a parte externa, chamada de eletrosfera. No núcleo, nós temos partículas com carga positiva, que são os prótons, e partículas sem carga, que são os nêutrons, tá? Representei aqui pelas bolinhas em azul, o nêutron, e em laranja, com sinalzinho de mais, os prótons. Na eletrosfera, no caso do lítio, ele tem duas camadas eletrônicas, tá vendo?
Na primeira camada, o lítio tem 2 elétrons e na segunda camada, 1 elétron só. Lembrando que os elétrons são partículas com cargas negativas. Tudo isso tem lá em materiais anteriores, tá bom, gente? E aqui embaixo deixei uma descrição pra gente, olha. Esse átomo aqui, ele tem 3 prótons, né? 3 e o Pzinho ali representando o P de prótons, tá? Isso também equivale a dizer que o número atômico dele é 3. O que é número atômico? Número atômico é a quantidade de prótons de um átomo, tá? É a identidade do átomo. Cada átomo tem o seu número atômico específico. Então, no caso do lítio, o número atômico dele é 3, certo? Ele tem, então, 3 prótons, número atômico 3, 3 nêutrons e 3 elétrons, tá? E aqui desse lado, eu representei o número de massa, que é representado pela letra A, tá? O número de prótons é representado pela letra Z e o número de massa é representado pela letra A. A massa do lítio é 6. E por quê? Porque a massa é o somatório do número de prótons, né, da quantidade de prótons e da quantidade de nêutrons. Então, no caso do lítio, ele tem 3 prótons e 3 nêutrons, o número dele de massa é igual a 6, tá bom? Agora a gente vai lá para a tabela periódica, eu vou filmar a tabela periódica explicando ela para vocês, tá bom? Continue acompanhando.